Pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer o convite, uma alegria de fazer parte aqui desse evento sobre apologética e conservadorismo. Nós iremos tratar mais de apologética, né, nesse momento, mas o conservadorismo é uma pauta importantíssima. Inclusive, eu estava até comentando que estamos fechando uma turma aí sobre conservadorismo. Aqueles que quiserem, ao final eu vou mostrar, mas aqueles que quiserem lá no link do Instagram, Tassos Licurgo, tem lá o link para fazer a equipe falou aqui para você colocar aí os seus dados lá para fazer a fila para fechar essa turma. Aí fique bem à vontade. Nós iremos tratar, ao final eu falo mais um pouco sobre isso. Nós iremos tratar hoje de um tema que é muito relevante, Deus e a moralidade. Não é apologética cristã, é um mandamento escritural, conforme nós sabemos, na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 3, no verso 15, as escrituras dizem que nós devemos estar preparados para apresentar a razão da nossa fé. E a carta de Pedro é uma carta católica, né? Não no sentido da igreja imperial, mas no sentido do católicos, que é universal, é uma carta dirigida a todos os cristãos. Então há um mandamento especificamente para que saibamos o porquê que cremos, o porquê da esperança que há em nós. Existe uma determinação para que nós pensemos a nossa fé. Deus não quer que nós nos relacionemos com Ele, dando o nosso coração a Ele, mas mantendo o nosso cérebro do lado de fora da porta. Nós temos que amá-lo genuinamente, de forma ampla. Aliás, conhecer a Deus é um pressuposto lógico de amá-lo. Como é que você pode amar uma pessoa se você não o conhece? O próprio Jesus de Nazaré, quando questionado sobre quais eram os mandamentos, ele diz, amar o Pai com toda a sua alma, o seu coração e o seu entendimento. Então, nós temos efetivamente na experiência cristã de transcorrer aquele caminho, que é o caminho mais importante da vida de todo cristão. Ele não é muito longo em extensão, mas ele é importantíssimo em grandeza. A extensão dele é curta, é apenas alguns centímetros, aquela extensão que separa o cérebro do coração. Mas nós temos que sair do cérebro, chegar ao coração, e para isso temos que estar convictos de que o Jesus a quem servimos é a verdade, não é? É genuinamente a verdade. Às vezes a gente acha que não é. A gente lê assim, será que Jesus disse isso mesmo? A gente faz como Pilatos lá no Evangelho de São João, no capítulo 18, no verso 38. Vocês forem ler lá, diz assim, né, que Pilatos faz a pergunta mais importante que alguém pode fazer, que é o que é a verdade. E ele faz a pergunta para Jesus, que é a própria resposta. Ele não é a verdade? Lá em João 14,6 ele não diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, ele é a verdade, só que as Escrituras nos dizem que Pilatos pergunta e não espera a resposta, se vira e vai embora. Né? É o relato da maior oportunidade perdida de todos os tempos, em que você está fazendo a pergunta mais importante que existe diante da própria resposta e não espera, se vira e vai embora. E no dia de hoje, no nosso bate-papo de hoje, nós iremos enfrentar aquela que eu pessoalmente considero a questão mais difícil de ser enfrentada na esfera apologética. Todas as demais que eu enfrentarei, amanhã eu falarei 3 vezes, no dia subsequente, amanhã é sábado e domingo, né? Terei a honra de ministrar a palavra, mas de todas as áreas da apologética, na minha opinião, a moralidade é realmente aquela que, de fato, é a mais difícil. Não é? Se Deus é bom e todo poderoso, porque é tanto mal e sofrimento no mundo. Até porque, meus queridos, ao enfrentar essa questão, nós temos que fazer uma distinção. Existe uma coisa na apologética que se chama apologética pastoral. Apologética pastoral é assim, né? Eu já passei por isso muitas vezes assim, no meu exercício pastoral, quando as pessoas chegam com alguma questão e nós temos que identificar se aquela questão tem índole efetivamente intelectual ou é uma situação sentimental, emocional, porque a pessoa está passando. Então, assim, às vezes as pessoas chegam e dizem assim, olha, pastor, eu perdi meu filho. Como é que Deus pode fazer isso? Você pode ficar certo que naquele momento o que a pessoa menos quer é uma resposta intelectual. Ela quer um cuidado pastoral. Então, a moralidade é algo que bate à nossa porta. A dor, o sofrimento batem à nossa porta. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é distinguir quando a questão é intelectual e quando a questão é efetivamente emocional. É da alma. E quando é da alma emocional, nós temos que nos aproximar da pessoa, estar com ela, ouvi-la acima de tudo. Então, hoje nós trataremos de apologética, né? Apologética, que é a questão mais intelectual, e falaremos da questão de Deus e moralidade. E desde já,
eu começo com uma notícia que não é tão boa, mas que está todos os dias no jornal, que é a notícia de que sim, há mal, há sofrimento no mundo. Né? Lá na região do Nordeste, de onde eu provenho, se você for para o interior do Nordeste, nós vemos situações de muita pobreza. Eu tenho certeza que em alguns lugares do Rio de Janeiro não é muito diferente. Né? Estive agora, recentemente, na África, voltei, acho que não faz nem um mês, e são situações muito tristes, Há, sim, algo que chamamos de maldade no mundo, né? Aquelas World Trade Center, que matou tantas pessoas. Nós vemos o quão triste tudo isso é, aquela explosão das torres. Ou, se formos analisar de uma perspectiva mais histórica, nós iremos ver também que o mundo passou por situações terríveis, não é? Na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus mortos, ou pelos regimes comunistas, você tem 20 milhões de compatriotas assassinados. Isso é terrível. E nós, às vezes, ficamos nos pensando, como é que isso pode? Como é que isso pode? Que diante de tanto sofrimento no mundo, de tanta maldade, será que existe Deus? Bom, nós iremos ver a coisa impressionante aqui, né? Que apesar disso tudo, a identificação que temos dessa maldade, desse sofrimento, na realidade, nos demonstra que há um Deus bom e todo-poderoso, e iremos ver como isso se dá. Mas eu quero mostrar para vocês agora o argumento que eu irei enfrentar aqui. Eu irei tentar mostrar esse argumento aqui. É um silogismo, né? Que é o argumento que diz o seguinte: o argumento moral para investigar se Deus existe. Esse argumento tem duas premissas. A primeira é a seguinte: toda lei tem um legislador. Essa premissa aí, ela não é muito disputada, ela é meio que aceita por todas as pessoas, né? Todas as leis morais pressupõem a existência de alguém que legislou aquela lei, que criou aquela lei. A segunda premissa é que é a dificuldade, que é a ideia de que existe uma lei moral objetiva. Existe uma lei moral objetiva. Então, essa segunda premissa é que nós iremos nos debruçar com maior pormenorização, com maior cuidado, com maior detalhe. Nós iremos nos debruçar com maior veemência sobre essa segunda premissa. Será que existe uma lei moral objetiva? Será que o que é bom para mim é bom para todo mundo? Existe um bom para todos? O justo é justo para todos? O certo é certo para todos? Ou o certo que para mim é uma coisa e o certo para você é outra? O bom para mim é uma coisa, o bom para você é outra. Será, em outras palavras, que nós temos uma moralidade objetiva ou uma moralidade subjetiva? Se eu conseguir demonstrar que é mais razoável nós pensarmos aqui que a moralidade é objetiva, o que é bom para todo mundo, se eu conseguir demonstrar isso, que é mais razoável essa hipótese do que a outra, de que a moralidade é uma para cada pessoa, se eu conseguir demonstrar isso, a conclusão lógica desse argumento é qual? É a de que há um legislador moral objetivo. Um legislador moral objetivo. Meus queridos, vocês podem ficar certos que grande parte do ataque que sofremos enquanto igreja, enquanto família, vem na perspectiva de que não há uma lei moral objetiva, que o que pode ser certo para um pode não ser para o outro. Aliás, a proposta é muito mais profunda ainda, chega a ter a seguinte roupagem: se você deseja, vá adiante e faça que é bom. É isso que os nossos jovens estão ouvindo. É a mesma proposta, aliás, da serpente para o casal. Então, o inimigo de nossas almas traz essa mesma proposta até hoje, com a proposta de sugestão do relativismo moral. Se é o que você quer, se você deseja, vá adiante e faça que é bom. Nós, enquanto cristãos, sabemos que a fonte da moralidade, do que é bom, certo e justo, não pode ser os nossos desejos, nossas vontades, nem nossos quereres. É uma fonte alheia a nós mesmos, é uma fonte imutável, que é o Senhor, que é Deus. Agora iremos ver se tem argumentos para isso. Será que tem argumentos para isso? Será que tem argumentos contrários ao relativismo moral, que é esse grande mal, essa ideia de que o que é justo para mim pode não ser para você, o que é certo para mim pode não ser para você, o que é bom para mim pode não ser para você. Você mesmo aí, que é cristão, a grande maioria aqui é cristã. Eu falo a grande maioria porque o Espírito Santo é que vai saber mesmo, né? O fato de você estar na igreja não faz de você um cristão, né?
Assim como o fato de você estar na garagem não faz de você um carro, né? Não é isso? Mas assim, eu pressuponho que a grande maioria que é cristã sente até um pouco de dificuldade assim pensar, né? Será que o que é bom para um é bom para todo mundo? Porque nós somos tão bombardeados com relativismo moral que ficamos até mesmo com dificuldade de responder a ele, de responder ao relativismo moral. Eu vou responder de duas formas. Há evidências para dizer que a lei moral, na realidade, ela é objetiva. Todos entenderam o que é lei moral objetiva? Lei moral objetiva é o que é justo para um é justo para todo mundo. O que é justo, certo e bom é independente de você. É algo que é de uma fonte externa. Ela é objetiva. Os argumentos principais são os primeiros. O primeiro diz assim, leis morais são inegáveis. Descobrimos isso mais pelas reações do que pelas ações. O que eu quero dizer aqui? Quando nós reagimos, mesmo você que defende que a lei moral é subjetiva, ela é particular sua, quando você reage, você não consegue tanto fingir, e você reage como de fato as coisas são, na perspectiva de que a lei moral é objetiva. Eu vou contar para vocês uma história. Um professor chegou e pediu para um aluno escrever um ensaio sobre essa questão. Se o que era bom e justo era justo para todo mundo ou dependia de cada pessoa. Se o que era justo para um e não para outro. Ele foi escrever sobre isso. Só que o aluno era daqueles, fruto, né, do comunismo que detonou a nossa capacidade de percepção. Esse aluno era fruto disso e ele defendia a perspectiva de que o que era justo para ele poderia não ser para outra pessoa. Mas ele trouxe para si a tarefa proposta pelo professor e desempenhou essa tarefa com fôlego, fez um trabalho de envergadura, um trabalho muito importante. Ele se debruçou, leu vários livros, escreveu um trabalho grande assim, um calhamaço, defendendo que o que era justo para ele poderia não ser para outra pessoa. Não só fez um trabalho muito grande, como encadernou, não é, naquela capa de encadernação francesa, já ouviu falar? A francesa, já ouviu falar? Que é uma capa azul, bem bonita. Colocou aquela capa azul, um trabalho de envergadura, de fôlego, e entregou para o professor, defendendo a ideia de que o que era justo para ele poderia não ser para outra pessoa. Cada um, o justo era justo dependendo a quem se destinava o ato. Aí o professor pegou o trabalho, corrigiu e deu a nota 0,2. 0,2. O aluno ficou absolutamente impressionado, estupefato, boquiaberto. Ele ficou impressionado. E ele chegou para o professor e disse assim, eu quero saber então, professor, eu quero que o senhor justifique a nota. Porque realmente ele havia se dedicado ao trabalho e havia pesquisado muito. O professor não teve problema, me deu o trabalho que eu justifico. Abriu, embaixo do 0,2, justificou a nota 0,2. Colocou assim, não gosto de capas azuis. Em outras palavras, meus queridos irmãos, se o que o aluno defendeu fosse o que de fato o mundo é, ele não haveria por que reclamar, já que o conceito de justiça com que o professor julgaria não era do aluno, era do professor. Qual é o problema do conceito de justiça do professor ser a cor da capa? Se o conceito de moralidade fosse subjetivo e não objetivo. Qual seria o problema? O aluno só se sente injustiçado porque, no fundo, ele sabe ou ele está imerso num mundo em que existe uma fonte da moralidade que é Deus. E a moralidade é objetiva. Então, na reação, as pessoas automaticamente reagem na perspectiva do que a moralidade é objetiva e não subjetiva. Entenderam isso? Entenderam isso? Então, isso é uma evidência de o que é certo, justo e não é de cada um, é para todo mundo. E uma outra evidência importante, amados irmãos, que eu trago para vocês é a seguinte: sem a justiça,
nós não reconheceremos a injustiça. Sem a justiça, nós não reconheceríamos a injustiça. Esse segundo argumento, olhe, esses argumentos são filosoficamente um tanto sofisticados, mas eu espremo o recheio do meu crânio para tentar fazê-los mais simples. Se eu não conseguir, vocês me ajudem aí. Então, o segundo argumento é esse aqui. Se não houvesse a justiça objetiva, nós, na realidade, não identificaríamos a injustiça no mundo. Esse segundo argumento, eu sei que está complexo para vocês. O próximo slide que eu vou colocar aqui vai piorar a dúvida, mas eu lhes garanto que a partir do slide subsequente ao próximo, ficará mais claro. Então, por favor, não saiam correndo no próximo slide. Eu vou mostrar o argumento qual é, de o porquê que sem a justiça nós não reconheceremos a injustiça. Porque, na realidade, o que acontece é o seguinte. Alguns dizem, Deus existe, alguns dizem não. E dizem não por quê? Porque existe o mal. Aliás, é o tema dessa apresentação, né? Se Deus é bom e todo-poderoso, por que há tanto mais sofrimento no mundo? Alguns estão prontos a dizer, Deus não existe porque existe o mal. Eu vou demonstrar agora para vocês que o fato de nós percebermos o mal no mundo, eu não estou dizendo que Deus faz o mal, Deus não faz o mal. Eu estou dizendo que o fato de nós percebermos o mal no mundo é um indício de que Deus existe. Vocês vão entender. Nós só percebemos o mal no mundo, a rigor, porque nós temos a percepção de um bem absoluto. Nós só percebemos a injustiça no mundo porque nós temos a percepção de um justo absoluto. É isso que eu vou defender para vocês. Eu vou demonstrar agora esse slide, vai ficar complicado. Eu mesmo, toda vida que eu ler, essa mesma coisa que eu escrevi, eu mesmo não entendo. Mas, de qualquer maneira, eu vou colocar para vocês. Eu sou igual com essa história da mulher do piolho, de Ariano Suassuna. Conhece, não? Era lá no sertão do Nordeste, lá em Nós, né? Eu sou de lá de Nós. O povo lá em Nós é uma coisa muito bruta, vocês sabem, né? Só, com a mesma peixeira, pastor, a pessoa corta as unhas, palita o dente e corta a fruta. Aqui o pessoal come mel de abelha. Pois é alto nível. Lá em Nós a gente masca a própria abelha. É uma brutalidade, é uma brutalidade. Então, assim, a pessoa é muito... Então, eu sou tão cabeça dura que eu mantenho esse slide. Mas é assim, é igual a mulher do piolho, era assim, era uma mulher e um marido. A mulher disse para o marido assim, né? Irmãos e irmãs, Ministério de Casados, não é para repetir isso, viu? Não é para repetir. Mas o que ela dizia assim, o marido dizia assim, ela disse para o marido, você tem piolho. E a mulher disse para o marido, você tem piolho? Aí o marido disse, não tenho. A mulher, você tem, não tem. A brutalidade do Nordeste, povo bruto, tão bruto que às vezes vai apagar a luz, quebra o interruptor. Amarrou os braços da mulher e botou num poço daquelas cacimbas e começou a baixar, dizendo, você tem piolho? A mulher dizendo, você tem piolho? O marido, não tenho. E o marido disse, se você disser que eu tenho piolho, eu vou lhe baixar. E a mulher, tem piolho, tem piolho. Aí baixou e a água subindo, e a mulher, tem piolho. Aí o marido, não é possível. Aí baixou, quando a água estava aqui, que ela não tinha mais o que fazer, ela juntou os dedinhos assim, para fazer o piolho assim, ó. Então é assim, né, pastor? É aquele negócio da brutalidade, da cabeça dura, eu mantenho o slide. Mas eu vou colocar de qualquer maneira, presta atenção. Olhe só a coisa aí, olhe só. Ora, a nossa percepção da existência do mal, na realidade, é um argumento para a existência de Deus. Pronto, aí parar aí o povo vai me chamar de herege, de escambau, né? Estou dizendo que Deus faz o mal, não. A percepção da existência do mal, o fato de percebermos o mal e a injustiça no mundo, é um indício de que Deus existe. Repetindo, no final desse slide vocês vão ficar com mais dúvida ainda, mas depois eu vou me esforçar para explicar, viu? O mal objetivo pressupõe o bem objetivo. Uma lei moral objetiva para que se distinga o bem do mal. E esta, por sua vez, pressupõe um legislador moral objetivo, que é Deus. O mal, se você tem a percepção de um mal, é porque existe um bem.
Se não houvesse o bem, você não perceberia o mal. E se você existe o mal e o bem, é porque existe uma lei moral objetiva a partir da qual você é capaz de distinguir o bem do mal. E se existe essa lei moral objetiva, a partir da qual você distingue o bem do mal, é porque há, provavelmente, um legislador moral objetivo, que é só um outro nome diferente para Deus. Entendeu isso aí? As sombras provam o raio do sol. As sombras provam o raio do sol. Para explicar isso melhor, que eu sei que fica meio confuso mesmo, eu mesmo, conforme eu disse, vou entendendo, quando chegar aí eu desaprendo um bocado. Eu vou botar na tela aqui duas pessoas. Vocês conhecem essas figuras aqui? Madre Teresa de Calcutá e Adolf Hitler. Adolf Hitler. Quem é dos dois que teve uma vida moralmente mais adequada? Madre Teresa, né? Mas como é que você sabe disso? Você só é capaz de saber disso porque existe uma régua, um padrão absoluto de moralidade, a partir do qual você pode medir os dois. Sem esse padrão absoluto de moralidade, que irá dizer qual dos dois teve uma vida moralmente mais evoluída, moralmente mais perfeita, você não teria como distinguir qual dos dois agiu moralmente melhor. O fato de sermos todos unânimes em dizer que a Madre Teresa de Calcutá agiu moralmente de forma mais adequada do que Hitler, pressupõe um padrão moral objetivo absoluto, que é Deus. Aí você vai dizer, não, eu não preciso desse padrão não. Precisa não? Eu vou mostrar daqui a pouco que precisa. Mas antes disso, eu quero mostrar aqui uma história. Antes de mostrar isso, mostrar uma história. Eu acho que até o pastor falou aqui, C.S. Lewis, que é o autor de Crônicas de Nárnia, Mere Christianity, Cristianismo Puro e Simples, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Ele era ateu. Ele ficou ateu porque a mãe dele morreu, né? Ficou ateu. E o ateísmo dele era exatamente com base no assunto desse nosso bate-papo de hoje. Cara, professor de literatura medieval, inteligentíssimo, ateu, porque ele dizia, eu não posso crer num Deus justo diante de um mundo com tanta injustiça. Eu não posso. Como é que eu posso crer num Deus justo num mundo tão injusto? Como? Até que ele pensou mais profundamente sobre o que ele estava dizendo. E ele escreveu isso aqui, no seu livro Mere Christianity. Ele escreveu assim, como ateu, meu argumento contra Deus era que o universo parecia cruel e injusto demais. Esse não é o argumento de muita gente. Tem gente, meu argumento contra Deus é que o universo parece cruel e injusto demais. Aí ele continuou. Lá em nós a gente dizia assim, mas pia. Continuou. Mas de que modo eu tinha essa ideia de justo e injusto? Um homem não diz que uma linha está torta até que tenha alguma ideia do que seja uma linha reta. Com o que eu estava comparando este universo quando o chamei de injusto? Então, meus queridos, eu começo a me esforçar mais agora e entender que vocês estão clareando um pouco a percepção de que se não houvesse a justiça absoluta, se não houvesse a bondade absoluta, o bem absoluto, não haveria a possibilidade de identificarmos o injusto, o cruel, o mal no mundo. O fato de nós identificarmos é porque existe o padrão objetivo. Mas você, como aquela mulher do piolho, ainda pode dizer, eu ainda não acredito. Eu ainda não acredito. Aí eu vou fazer agora um teste com vocês. Vocês me permitem fazer esse teste com vocês? Vou fazer, não quero nem saber. Eu vou botar aqui 2 mapas. E vou perguntar, qual desses 2 mapas é o mapa mais adequado para o mapa da Escócia?
Qual? Qual desses dois mapas? Bora. Qual? Ninguém sabe. Agora eu vou botar um mapa real, imutável da Escócia aqui. Qual dos dois? O A. Todo mundo sabe agora que o A é mais próximo do mapa real, objetivo da Escócia. Por quê? Porque nós passamos a ter um padrão objetivo a partir do qual nós podemos valorar os outros dois. Fica mais claro agora que como você internamente usa o padrão objetivo para saber se Madre Teresa ou Hitler, qual dos dois está mais próximo da perfeição moral? Estão entendendo? Estão entendendo? Se eu tirar aqui o mapa da Escócia, fica tudinho o quê? Sem ter o que dizer. Se tirar o mapa da Escócia, a gente fica igual uma lagartixa balançando a cabeça sem ter que falar nada. Sem saber. Não é verdade? Então, isso é o indício. Deixa eu mostrar esse vídeo aqui para você. This means that God can do anything that is logically possible. So he can create galaxies and subatomic particles and rainforests and you. But God cannot do what is logically impossible. He cannot make a square circle or a one-ended stick. So can God make a rock so big that he can't lift it? No. So what if, when God created human beings, he wanted them to be free? Freedom's a good thing, but if humans are to be free, they cannot be forced to obey God, because freedom without choice is like a square circle. It's a logical contradiction. No choice, no freedom. God didn't want robots. He wanted real people. The first humans endowed with the awesome power of free choice abused their freedom. The tragic consequences of their bad choice and our bad choices ripple across the world. God is responsible for the fact of freedom, but humans are responsible for their acts of freedom. But let's remember, we don't suffer alone. God will put an end to suffering and evil. And God became a man to suffer with us. God is good, and he wants real people like you to know him. But the free choice is yours. Aqui, meus amados, nós entramos em outra questão. Quer dizer, aprofundamos a questão. Nós já vimos que nós só conseguimos identificar o mal no mundo porque existe o bem absoluto. Agora, uma outra questão é, por que que Deus permite que exista isso no mundo? Por que que Deus permite que erremos? Por que existia a árvore do fruto no jardim? Por quê? É uma outra questão. O fato de identificarmos o mal no mundo, nós já sabemos, que é um indício de que o bem absoluto existe. Agora, se aprofundarmos a investigação, nós iremos perguntar por que que Deus não criou o mundo de tal forma que nós não pudéssemos errar, que não houvesse a possibilidade das consequências negativas de nossos erros. A resposta para isso é que o mundo perfeito, o mais perfeitamente moral, pressupõe o livre-arbítrio. E por que que pressupõe o livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio é um pressuposto lógico daquilo que é o máximo da moralidade, que é o amor. Sem livre-arbítrio, não há amor. Você pode até forçar uma pessoa a que ela se comporte como se amasse você, mas você não pode forçá-la a amá-lo verdadeiramente. Uma pessoa só ama você verdadeiramente se efetivamente ela tiver a opção de não amar. Vocês conseguem entender isso? Sem o livre-arbítrio, nós seríamos mais pobres moralmente, porque seríamos como robôs, nos comportando como se amássemos. O amor genuíno pressupõe a possibilidade do não amor. O acerto genuíno pressupõe a possibilidade do erro. Você só é moralmente
maduro quando você, diante da possibilidade de errar, escolhe acertar. O livre-arbítrio é pressuposto lógico do que Deus quer, que é o amor genuíno. Aliás, o cristianismo é a única religião do mundo em que Deus é amor. Se você for ler o Corão, por exemplo, e toda a vida que o Corão se referia a Allah, que é Deus, e você sublinhar, ao final do livro você terá sublinhado 99 adjetivos, e nenhum deles será amor. O Deus do Corão, ele ama, mas ama os que o obedecem e castiga os que o desobedecem. O Deus verdadeiro de Abraão, Isaque e Jacó, revelado nas Escrituras, ele não ama condicionalmente. Ele é, em si, amor, porque o amor é o ápice da moralidade. Aliás, isso está explícito nas Escrituras. Essa passagem é impressionante. Na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4, no verso 8, e isso se repete no verso 16. 1 de João 4,8 e 1 de João 4,16, há explicitamente ali, Deus é amor. Eu, quando leio aquilo ali, eu só não choro porque os homens na minha região não choram, senão eu chorava. Eu chorava. Aquilo ali é impressionante. Ele é em si amor. O seu amor é incondicional. Então, a busca que nós temos de nos tornarmos iguais a Deus no processo que nos é proposto de santificação, pressupõe que nós tenhamos o livre-arbítrio para que possamos experienciar genuinamente o amor. Se não tivéssemos a possibilidade do erro, não teríamos a possibilidade do acerto. Se não tivéssemos a possibilidade de rejeitar Deus, nós não teríamos a possibilidade de amá-lo. Entendeu isso? Entendeu? Então é por isso que esse mundo é um mundo que permite o livre-arbítrio. E, aliás, uma das coisas mais impressionantes das Escrituras é a seguinte: como Deus é amor, ele não se tornou amor. Ele é amor, ele é imutável, ele é ontem, hoje e será amanhã o mesmo. Ele é amor, conforme eu disse, a 1 de João 4,8 e 4,16, ele já é amor antes do ser humano ser criado. Ele é em si amor. Aí você fica perguntando, mas espera aí, olha só a Bíblia como é incrível. Como é que Deus pode ser amor se o amor pressupõe uma relação entre quem ama e quem é amado? Como é que você pode imaginar as Escrituras dizendo que Deus é amor? Como é que Deus pode ser amor antes da criação do homem? Como é que Deus pode ser amor se não tem o homem para ele amar e o amor pressupõe a relação entre quem ama e quem é amado? Como é que se responde isso? Deus é em si amor porque a relação de perfeição do amor de Deus se dá na pessoa da Trindade. Por Deus ser trino, é que a relação entre as pessoas da Trindade fazem com que ele seja a essência do amor. E, aliás, o amor de Deus tem que ser, inclusive, autossuficiente. Ele não pode depender do homem amado. Porque Deus nos ama diferente da forma que nós amamos. Se você me perguntar, Tassos, por que você ama a sua esposa Camila? Eu vou dizer sim. Aí você vai dizer, por quê? Aí eu vou enumerar um bocado de qualidades delas. Um bocado de qualidades dela. Porque ela é isso, é aquilo, aquilo outro. Um bocado de qualidades. O meu amor por ela tem como fundamentação a pessoa amada. O amor de Deus por nós tem por fundamentação a pessoa que ama, que é o próprio Deus. Entenderam isso? Deus nos ama por quem Ele é, não por quem nós somos. Nós amamos por quem o outro é. Então, a perfeição moral absoluta, o máximo da moralidade, o pico, o cume, o topo da serra do interior do sertão do Nordeste, ali, onde nem os arribaçãs chegam voando. Ali, naquele lugar, o topo, existe o amor de Deus dessa forma. Então,
Então é por isso que nós temos que buscar o amor, e o amor pressupõe o livre-arbítrio. Estão entendendo? Eu vou dizer algumas coisas para vocês que eu não estou dizendo, para vocês não saírem dizendo coisa errada. Eu não estou dizendo que ateus não podem ter vidas moralmente corretas, certo? Não estou dizendo. Ateu pode ter vida moralmente correta. Tem cristão, tem pessoas que... Eu estava uma vez num sebo, eu vi um livro assim, né? Duas coisas me chamaram a atenção. O preço dele, que era mais caro, e o título. Aí eu automaticamente comprei o livro, né? Porque essas duas características juntas deve ser coisa boa. Cristãos ateus. Né? Pessoas que se autoproclamam cristãs, mas vivem como se Deus não existisse. O ateu pode ter vida moralmente mais adequada do que o cristão. Não estou dizendo que o ateu é salvo não, viu, pessoal? Estou dizendo que você pode ter um ateu que pague suas contas, que respeite sua esposa. Estou dizendo isso aí. Eu não estou dizendo que a pessoa ser ateu, a pessoa é imoral. Eu não estou dizendo isso, não. Eu não estou dizendo que ateus não conhecem as regras da moralidade, não. Tem muito ateu que conhece as regras da moralidade. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o ateu não pode justificar o porquê que ele age moralmente. Para ele justificar o porquê que ele age moralmente, ele tem que buscar a fundamentação que é Deus. O ateu pode teorizar sobre como sabemos que matar é errado, mas não pode dar um padrão moral objetivo para dizer o porquê que é errado. Se não há Deus, torturar uma criança ou dar um sorvete a ela são a mesma coisa. São a mesma coisa. Não há fundamentação no ateísmo para dizer o porquê que agir moralmente é melhor do que não agir. Mas há ateus que agem. Então a gente tem que ser bastante claro nisso. Está entendendo? Um padrão objetivo de moralidade requer a existência de Deus. Em outras palavras, não faz sentido dizer que algo é moral ou imoral, justo ou injusto, bom ou mal, a não ser que Deus exista. Entendeu até aí? Entendeu? Estou entendendo mesmo, ou estou só por questão de educação? Estou falando. Entendeu, né? Então, nós vamos tratar agora de algumas objeções que muitas pessoas têm a isso, tudo isso que eu falei. Porque, às vezes, quando a gente... Irmão, eu pensei que fosse uma... Meu Deus do céu. E é rápido ele, né? Não tinha ninguém. Quando eu olhei aqui, o cabo... É o creatio ex nihilo, a criação a partir do nada. Deus criou aqui... Criou a partir do nada, o irmão. Ei, rapaz. Muito obrigado, viu? Estava com sede mesmo. Quase que eu ia rapidinho um caldo de cana, mas é água, né? Ó, algumas objeções que normalmente as pessoas fazem, você pode estar pensando algumas aí. Você está dizendo assim, mas espera aí. O pastor aí está dizendo que o que é bom para todo mundo, é certo para todo mundo. Mas nas culturas por aí, tem coisa diferente nas culturas. Não é um problema que o povo fica... Tem alguém pensando nisso aí? Diz assim, ó, objeções que decorrem normalmente de confusões das ideias. Vamos lá. Culturas têm valores diferentes. Como é que o pastor está dizendo aí que o que é certo para um é certo para todo mundo, se eu sei que culturas têm valores diferentes? Como é isso? Outra objeção aqui. Os valores mudam. Como é que o que é certo para todo mundo, todo tempo, e se os valores mudam? Se antigamente a gente matava a bruxa e hoje a gente não faz mais. Como é que pode ter valor objetivo se às vezes é o maior quebra-pau lá em casa para saber os conflitos de valor? Qual é o valor? Como é que pode ser isso se nós temos dilemas morais? Dilemas morais. Como é que pode? Se discordamos sobre os valores. São objeções honestas, não são? Vamos enfrentá-la? Se eu não souber, aí eu vou chamar alguém para responder aqui, mas são objeções honestas. Vamos tratar a primeira aqui. Cultura tem valores diferentes. O problema para entender... Sim, culturas têm comportamentos diferentes. É verdade. Cultura tem comportamentos diferentes. Por exemplo, você tem aí, ó. Aqui você tem o rapaz
ajudando a ancestral dele, a avó dele, a atravessar a rua cheia de gelo. E aqui você tem essa moça aqui, na Índia, respeitando a vaca. São comportamentos totalmente diferentes, não são? Mas a fundamentação do valor moral deles é o mesmo. Na crença errada daquela senhora ali, o ancestral pode ser a vaca. O respeito aos ancestrais é o valor moral objetivo. Entendeu? Entendeu ou não? Então, por exemplo, lá no Nordeste, se tivesse uma marmota dessa, eu ia pedir a benção à vaca. Ia chegar, né? O entendimento difere. O que difere aí é onde está o meu ancestral. Mas o valor moral a ser resguardado é o mesmo. Vamos ver outra coisa também. Olha só, muita gente tem esse problema das culturas porque confunde o que com o como. Um beijo de boas-vindas é considerado educado em algumas culturas, em outras de ser indivíduo. Lá na minha região, por exemplo, é morte na certa. É morte. Sabe aquela faca de cortar a unha, palitar os dentes e cortar a fruta? Serve também para quê? Porque eu não quis dizer, né? Para não chocar. Né? A peixeira. Peixeira na hora. Um negócio desse aí. Não é? Mas o que é que nós temos aí, pessoal? Quer dizer que lá nós não respeitamos o respeito, nós não expressamos o respeito no cumprimento? Não, nós respeitamos. Só que nós não fazemos assim dessa forma. O valor é expressar respeito no cumprimento. O que deve ser feito é o mesmo, cumprimento. Agora, o como esse cumprimento se dá, sofre os ditames culturais. O relativismo cultural não é da moralidade, é da etiqueta. Não é da moralidade. É do modo de expressar a moralidade objetiva. Vocês estão me acompanhando? É porque esse assunto é um assunto que tem que pensar, porque é complexo. Mas o modo de você expressar varia de lugar para lugar. Varia de lugar para lugar. Em cada lugar que você está, inclusive, é bom que você procure saber o que é aceitável. Tem lugares que são extremamente respeitosos, né? No nosso dia a dia da igreja, missões é algo que está presente. E um dos aprendizados do missionário é saber como expressar valores nobres de forma adequada na cultura em que ele está inserida. Agora, os valores são os mesmos. Os valores são os mesmos. Não tem nenhuma cultura que você chegue e encontre a pessoa e diga, seu filho não sei de quem, não tem. Que seja adequado. Você agride o outro, não tem. Agora, a forma de expressar, estão entendendo? Varia. Então, valores mudam. Por exemplo, queimávamos bruxas no passado e hoje não fazemos isso. Como é que nós respondemos a isso aqui, hein, pessoal? Como é que nós respondemos isso aqui? Ora, o valor objetivo é o mesmo. O que mudou foi o entendimento de onde estava aquele valor objetivo. Em outras palavras, caçadores de bruxas acreditavam que elas matavam as pessoas com suas bruxarias. Hoje sabemos que elas não fazem isso. O valor moral, antes e depois, é o combate ao homicídio injustificado. Isso não mudou. Agora, o entendimento de que aquelas pessoas que faziam bruxarias não se enquadravam nisso, que evoluiu. Entendeu? Entendeu? Há conflito de valores. É interessante isso aqui, que há conflito de valores, porque é o seguinte, né? A pessoa diz assim, o que dizer sobre os dilemas morais? Você fica, às vezes, tem questões que, para você decidir o que é certo, não é fácil. Você discute, né? Às vezes na família, alguma coisa, você fica, rapaz, qual é o certo? Aí o povo acha que o fato de você estar discutindo o que é o certo é a prova de que não é o certo. Não há um certo. Ora, se não houvesse um certo, ninguém ia ficar discutindo qual era o certo. Hein?
Se você está o dia todinho na sua família, rapaz, eu acho que o certo é isso, eu acho que o certo é isso, eu acho que o certo é aquilo, que o certo é aquilo, aí no final é porque não existe certo. Se não existe certo, você está fazendo o quê, meu filho? Você está, espremendo o cérebro, o recheio do crânio, para quê? Você está percorrendo os labirintos obscuros da sua psique, para quê? Para saber qual é o valor objetivo. Dizer que existe um valor objetivo não é dizer que sempre é fácil saber qual é esse valor. Não é dizer. Não, só há dilemas morais porque há valores morais objetivos. E, por fim, discordamos sobre valores. Mesma coisa, né? Às vezes, por exemplo, a gente discorda não dos valores, mas dos meios para atingir os valores. Os relativistas morais confundem o fim, que é o valor em si, com um meio. Eles acham que os meios são os valores, e não os fins que são os valores. Por exemplo, eu peguei aqui uma fotografia de alguém que eu achei parecido com um pacifista aqui. Você olha, tanto pacifistas quanto militaristas, honestos, né? Estou falando de pessoas genuinamente pacifistas e militaristas, eles têm um objetivo, eles desejam a paz no fim. O militarista quer usar a força das armas para alcançar a paz, e o pacifista quer não usá-las para alcançar a paz. O dilema não é sobre o valor moral, que é a paz. O dilema é sobre o meio para atingir aquele valor moral objetivo, que é o mesmo. Entenderam? Eles discordam sobre o como a paz pode ser obtida. Entendeu? Estão entendendo, pessoal, ou não? Está muito doido o negócio. Agora eu vou falar para vocês... Até que horas? Eu vou falar para vocês rapidamente agora sobre como o cristianismo influenciou para o melhoramento do padrão da humanidade. Como os valores morais do cristianismo influenciaram e ainda influenciam a humanidade e o mundo. Em várias áreas, pessoal. Dignidade da mulher foi uma delas. Antes de Cristo, as mulheres eram maltratadas em todas as sociedades, inclusive na sociedade que era detentora da moralidade, que era o judeu. Até hoje, no judaísmo ortodoxo, as mulheres raspam a cabeça. Até hoje. Então, é depois de Cristo, notadamente naquela passagem da mulher samaritana, que nós temos uma mudança radical no tratamento das mulheres. Então, o cristianismo melhora o tratamento das mulheres. O infanticídio é claro isso. Existe o Sêneca, não é? Que é um filósofo lá do primeiro século, que diz: nós afogamos as crianças que não queremos. Diz isso. A tábua da lei romana, a 12 tábuas da lei romana, diz que crianças com deformidade devem ser mortas. Essa é a realidade da antiguidade. Essa é a realidade. O historiador Leque diz que o infanticídio foi a mais profunda mancha da civilização antiga. O que é que o cristianismo faz? O livro de Dashi, por exemplo, Ensinamento dos 12, diz que descrevia como deveria ser o comportamento dos cristãos no cristianismo primitivo e deixava claro, dizendo, eu acho que aqui tem um não se deve cometer infanticídio. Muda. Na questão da liberdade da justiça, de hospitais e caridades, isso é claro. Me diga uma coisa, hospital e caridade, me diga uma coisa, se você pegar a civilização mais inteligente que já existiu no mundo, foi a civilização grega. Se você for estudar filosofia hoje, ou você vai estudar filosofia grega, ou você vai estudar notas de rodapé filosofia grega. Até hoje, todos os filósofos pós a Grécia fazem a sua filosofia em oposição à Grécia, né? Nietzsche, em oposição a Heráclito, e assim sucessivamente. Roma, com seu poderio militar, foi impressionante. Me diga por que não existia hospital na Grécia e em Roma. Por quê? Não existia hospital. Hospital é um advento do cristianismo. A criação da caridade, como fazer algo em favor do outro sem esperar nada em troca, é um advento do cristianismo. É um advento do cristianismo. Concílio de Nicéia diz, estabelece o atendimento aos doentes necessitados. Jesus tinha compaixão pelos doentes. O cristianismo inaugura a caridade como atividade voluntária diversa a se fazer algo esperando outra coisa em troca. O comunismo é a heresia do cristianismo. Muita gente diz assim, o cristianismo
é comunista. Por quê? Porque os dois pregam caridade. A caridade no cristianismo pressupõe a voluntariedade, sem esperar nada em troca. O comunismo ataca o que há de mais belo na caridade, que é fazer genuinamente pelo outro sem esperar nada em troca. Faz por uma obrigação estatal. Comunismo é a heresia do cristianismo. Manipula o conceito de caridade de forma brutal para dizer que se parece com ele, com o cristianismo. Liberdade e justiça, nem se fala, olha, ninguém está acima da lei, já está em Deuteronômio e Mateus, direito natural, a percepção de que temos direito, não pelo que temos, pelo que fazemos, pelo que exercemos, mas pelo que somos. Se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos direito pelo simples fato de sermos humanos. Esse conceito de fundamentalidade no direito está nas Escrituras Sagradas muito antes de ser codificado pelas leis. Muito antes. Direitos individuais e de igualdade também estão no cristianismo. Estado laico. Estado laico, o povo vive falando, é porque qualquer coisa que eu faço, porque eu sou pastor, é porque o Estado é laico. Eu digo, eu só estou fazendo porque é laico, meu filho. Eu só estou fazendo porque é laico. A laicidade do Estado pressupõe que toda expressão religiosa deve ser garantida. O Estado laico não é Estado anticristão, não. Quantos de vocês sabem que Lutero, por exemplo, para começar, Jesus já defendeu o Estado laico, né? Naquela passagem a quem devo dar essa moeda? A Jesus, olha, deixa eu ver. Qual é a esfinge que está aqui? Qual é a imagem que está aqui? É de César? Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Eu estou interessado na esfinge que está no seu coração. Isso que Jesus separa as duas esferas. O próprio Lutero tem uma carta que escreveu a princesa da Saxônia no século XVI, defendendo que todo mundo deveria ser capaz de ensinar pela Bíblia ou por qualquer outro livro que quisesse. Só há liberdade em país cristão, meu querido. Você, país de matriz cristã, onde é que tem passeata LGBT? Tem outras letras. Onde é que tem? Não, com todo respeito. Pode usar as 27 letras, né? Pode usar, não tem problema quanto a isso. Até é um enaltecimento a possibilidade de nós exercitarmos os nossos recursos da memória, mnemônicos. LGBT. Né? Na minha época era GLS que o povo falava, né? GLS. Você lembra dessa época? Onde é que é possível passeata LGBT, se não em país de matriz cristã? Eu não estou falando nem de país de matriz muçulmana, não. Vá fazer em país ateísta. Vá fazer na Rússia. Vá fazer na China. Vá fazer na Coreia do Norte. País ateu. Vá fazer passeata LGBT na Coreia do Norte, meu querido, na China, na Rússia, para ver o que acontece com você. A liberdade genuína só tem como conquista do cristianismo. Você só pode ser anticristão genuinamente graças ao cristianismo, que separa o Estado da igreja. Não estou dizendo que o cristão não possa influenciar o Estado. Deve influenciar como qualquer um outro. Porque agora todo mundo pode e o cristão não pode. Mas a separação entre um e outro é algo que oriunda, vem do próprio cristianismo. Aquela história de Mateus, né, que eu falei, os romanos, todo deve submeter às autoridades constituídas. Estou falando bem rápido aqui, estou igual a Enéas. O método bíblico de conversão no cristianismo é pela pregação, ensino da palavra. É impossível você forçar alguém a ser cristão. Nem mesmo seu filho você pode forçar. Existe neto de Deus? Eu sou neto de Deus. Existe? Hein? Você é o quê? Vamos lá, pessoal, o acampamento dos netos de Deus. Tem isso? Não tem. Todos têm que estabelecer uma relação pessoal entre si e o Criador. Todos têm de se tornar filhos de Deus. Pela conversão. É impossível você forçar alguém a ser cristão. É impossível. Não é? O que eu falei, Lutero? Vamos lá, vou correr aqui.
Escravidão que o povo fala. Porque o cristianismo... Que conversa os cristianos... Numa época em que 75% da população de Atenas era de escravos, 50% de Roma era de escravos. Aliás, a filosofia nasce como um elogio à escravidão. Aristóteles achava a escravidão a coisa mais linda do mundo. Num ambiente desse, que 75% da população era de escravos. De cada 4 pessoas, 3 eram escravos. É nesse ambiente que nós temos algo como isso aqui escrito. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Como é que o cristianismo pode ser a favor da escravidão? Ninguém mais, nenhuma outra visão do mundo tem coragem de escrever nem 10% do que está aí. Amados irmãos, é muita esculhambação. Tráfico de escravos é condenado na Bíblia, punido com a morte no Antigo Testamento. Então, é por isso que nós podemos concluir o seguinte: apesar de todo o mal no mundo, Deus é a fonte perfeita da moralidade. E o cristianismo é responsável pelo melhoramento da sociedade. Amados irmãos, esse é o argumento. Eu, sempre que falava isso, tinha um grande problema, que o povo chegava para mim e dizia assim: mas pastor, mas Jó, né? Jó, se tivesse visto essa palestra aí, tinha dado problema. Se Jó tivesse assistido essa palavra, ele tivesse assistido essa sua explicação aí, ele não ia concordar, não. Aí eu escrevi um livreto que eu trouxe. Tá aí? Não. Está no carro, né? Sim. Então, eu escrevi um livreto chamado assim, Jó, traído por Deus, entregue ao diabo. Eu escrevi esse livro para não ter que fazer a mesma resposta. Eu já ia gravar um áudio no celular, no WhatsApp, para que a pessoa perguntasse para eu responder, sabe? Aí eu escrevi esse livro para exatamente demonstrar que Deus sempre esteve a favor de Jó em tudo aquilo em que ele passou, demonstrando o pano de fundo teológico em que isso ocorreu. Fora isso, meus irmãos, o que eu vou falar para vocês agora é o seguinte: nós estamos montando, conforme eu disse para vocês, aqui esse treinamento existem 2 treinamentos que são centrais, né? Da continuação. A primeira é na questão do conservadorismo, com base na verdade, e o segundo é na apologética. Estamos montando uma nova turma. Se vocês quiserem colocar... A equipe mandou um negócio aqui, que é a ideia de capacitação dos conservadores, para fazer frente à capacitação dos anticonservadores. Nós temos um problema muito importante na nossa direita, que é a necessidade de capacitar as pessoas para fazerem frente a essa guerra cultural. Todo o homem comum é conservador, mas ele precisa aprender a articular as ideias conservadoras para que seus filhos e ele mesmo não sejam destruídos. Então, se você quiser fazer parte, garantir sua vaga nessa nova turma, são vagas limitadas, são com aulas ao vivo. Você pode colocar o seu celular nesse QR Code ou então ir lá no link que está no Instagram, Tassos Licurgo. Vai lá, essas coisas de redes sociais, segue. Como é? Segue, né? Instagram é segue. Você segue lá, vai no link, se você quiser fazer parte disso aí. Você pode preencher a lista de espera para a turma que está se formando aí. E a equipe diz aqui que aqueles que fizeram durante esse evento garantirão um desconto. Depois eu vou perguntar para ele quanto é esse desconto aqui, para avisar na próxima. Um desconto considerável ele mandou. E o Instagram terá mais informações sobre isso. Então é assim, é capacitando o povo de Deus na área do conservadorismo, na área da capacidade de apresentar as razões para a defesa da fé, que nós estaremos aptos para darmos respostas inteligentes e bem articuladas aos desafios céticos da contemporaneidade. A fórmula não pense, apenas creia, não mais funciona. Não mais funciona. Para nós sermos missionários efetivamente no mundo como está, só através do estudo e da capacitação, para que possamos influenciar as pessoas positivamente para aquilo que nada mais é senão a verdade. Ok?
Agradeço imensamente, vai ficar aí na tela, quem quiser bote aqui no quadradinho, então segue lá o Taços Licor, tá bom? Muito obrigado, foi uma grande alegria e que todos nunca se esqueçam, Deus é bom, né?